Podem sentar, queridos. Tinha mais uns 10, mas a gente deixa para a próxima reunião de 45 anos, né? Tico, está com a palavra agora. É bom estarmos aqui, espero que o pessoal está assistindo de longe, né? Rui, Lídia, Marcão, tem uma turma, viu, Dico? Que está ali, ó, assistindo a gente de outros lugares. Que legal, projeto. Queridos, que alegria estar aqui, que honra, que privilégio ver pessoas tão queridas e que marcaram tanto, tanto a minha vida. Eu disse para o Pedro, em todo lugar que eu vou, que o Pedro está, eu faço questão de dizer, já tive alguns pastores, mas eu tive um pastor que foi o Pedro Roberto, que marcou minha vida com Deus. Quantos podem dizer isso? As experiências mais incríveis com Deus, eu participei e usufruí com Ele na liderança, foi o início de uma caminhada cristã, e que foi tão bem fundada e consolidada que nós estamos aqui até hoje. Muitos se desviaram, foram para outros caminhos, e nós estamos aqui preservando os marcos antigos, amém, queridos? Estava vendo aqui algumas pessoas tão queridas, o Lemos saiu lá da Rocinha, do fogo cruzado, para estar aqui. Chegou ali e falou assim, pastor Dico, tal, saí do Rio, estava maior pipoco lá e estou aqui. Isso é graça, a honra de Deus, prazer revê-los, queridos. Eu queria falar rapidamente, Pedro falou assim, Dico, você vai dar uma palavra entre 5 e 6 minutos. Eu falei, pode ser 6? Então eu vou falar em 6 minutos. Mas é bem rápido, é só uma breve reflexão. Eu queria falar sobre o tempo, porque o tempo tem tudo a ver com isso aqui. O tempo, eu trouxe até um símbolo de tempo, que é uma ampulheta, que quando nós nascemos, Deus fez assim, ó. Está valendo, está contando. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse tempo? Recentemente, eu lancei um livro chamado Jornada Psicológica para Envelhecer Bem. E eu escrevi esse livro porque eu estava na crise da meia-idade. E na crise da meia-idade, você olha para trás e percebe que tem mais anos vividos do que anos para se viver. E aí você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a segunda metade da minha vida? O que a segunda metade da vida representa para você? Olhando aqui, coisas memoráveis, coisas que nunca aconteceu em 45 anos de clubinho, Frutificar e VS tocando juntos. Uau! Isso assim, eu olhei ali e falei assim, não estou acreditando que eu estou vendo VS frutificar juntos. Aí eu fico pensando assim, por que a gente não fez isso antes, né? Por que nós não tocamos juntos antes, né? E como a Luciana falou aqui, a gente vai amadurecendo, e algumas coisas, algumas briguinhas, algumas picuinhas, a segunda metade da vida faz nos refletir. O que eu estou fazendo? O tempo passa numa velocidade que nós não esperamos mais. Antigamente, a gente, criança, ficava sonhando em chegar ao Natal. Hoje você pisca e é Natal outra vez. Eu me lembro que eu pegava a carteira do meu irmão escondida, ele está falando, estou revelando isso aqui agora, viu, irmão? Perdoa. Para ir no cinema, porque eu queria ser adulto, porque eu queria ser jovem, eu estava cansado de ser criança. E agora, depois dos 50, eu quero voltar e não tem mais jeito. Por isso que na crise da meia-idade eu falei assim, eu preciso olhar para trás e entender que o tempo precisa ser remido. Por isso que o salmista diz que nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E hoje é a única coisa que nós temos que você pode dizer que é seu. A única coisa que você tem aí agora é o presente. E a gente fica assim, amanhã eu vou dar um abraço no meu filho. Amanhã eu vou fazer uma viagem. Amanhã eu vou realizar um sonho.
Amanhã, amanhã, amanhã. A gente entra segunda-feira e fala assim, quando é que vai sextar? Porque a gente quer que chegue a sexta-feira. A gente quer que chegue o final do ano. E a nossa vida está sempre projetada para o amanhã e nós esquecemos de viver o hoje, de viver o agora. Por isso eu queria que você lembrasse desse símbolo. O tempo está correndo, não sabemos quando Deus vai nos chamar. Olhamos para trás e vemos quanta coisa nós vivemos, quantas tragédias. Estou vendo Débora e Beto aqui, passaram anos atrás por um acidente tão terrível. E ela está aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tantas coisas nós vivemos, mas prestem atenção nisso, porque para mim isso é muito rico e significa muito. Aí dentro de você tem um coração que está batendo e não tem fio nenhum ligado para fazer esse coração bater. Não tem nenhum motor aí ventilando e fazendo seu coração bater. Por que você está aqui hoje? Porque a vida de Deus está em você. O tempo está passando numa velocidade que nós não imaginamos. Esses dias estava lembrando, minha esposa me lembrou ali, a gente está fazendo 36 anos de casados, e há 30 de tempo juntos, e há 36 anos a gente estava indo num acampamento, Pedro, no acampamento do clubinho. Aí tinha um lugar vazio, né? Eu cheguei, posso sentar? Estamos juntos até hoje. Por quê? Graça, misericórdia de Deus tem nos acompanhado todos os dias. Eu quero que você hoje reflita no tempo da segunda metade da vida. Menos anos para viver do que os anos que nós já vivemos. Olha para essa pessoa que está do seu lado hoje e curta, abrace, beije, dê flores, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Esses dias a gente saiu, eu, Paulinho, Cláudia Valéria, Pingo, que veio dos Estados Unidos, Pedro, Érica, para estar com a gente, e a gente ficou assim, chegamos num café 4, 5 horas da tarde, deu 9 da noite, não, mas a gente precisa ficar mais, a gente precisa abraçar mais, a gente precisa beijar mais, a gente precisa estar mais junto, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se Deus nos der graça, a gente vai viver 5, 10 anos, e eu quero encerrar, a Luciana falou aqui da mãe dela, e eu quero trazer essa perspectiva de tempo para nós. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio 34, 7 o seguinte: Moisés, ele tinha 120 anos quando ele morreu. Todavia, nem os seus olhos se enfraqueceram e ele não perdeu o seu vigor. E Calebe, a palavra do Senhor nos diz, Calebe no auge da sua força, não era na juventude, era na velhice. Na segunda metade da vida ele falou assim: eu estou com 85 anos de idade, mas ainda sou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra do que naquela época. Quem quer chegar na segunda fase assim? Bem, mas eu queria que nesse momento, antes de voltar para o nosso louvor, eu fiquei pensando assim, como o tempo passou, como foi rápido, como a imagem, esses dias eu passo na frente da Igreja Batista Central, aliás, uns 2, 3 meses atrás eu voltei na Batista Central para ver um amigo meu que estava cantando lá, e eu fiquei olhando aquilo, e falei assim, olha, eu vivi tanta coisa de Deus aqui. Naquelas vigílias, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu nunca me esqueço daquele dia. Era bem verdade que chegava uma fase da vigília que parece que Jesus até ia embora, de tanto sono que as pessoas ficavam. Mas depois ele voltava, e aí era uma bênção de novo. Mas assim, brincando, para vocês entenderem quanta coisa boa nós passamos. E quantos amigos nós fizemos. E hoje a gente deixa um legado.
um legado de maturidade para essa geração. Não importa quantos anos eu ainda vou viver, importa quanto eu ainda vou deixar para as futuras gerações. E que as gerações que virão conheçam o Deus que nós conhecemos no clubinho. Que essa geração viva as experiências que nós vivemos no clubinho. Porque o nome clubinho, naquela época, parecia uma brincadeira de criança. Clubinho. Para onde você vai? Vou para o clubinho. O que é clubinho? Né? Mas era assim, esses dias eu estava conversando com Pedro, a gente só queria Jesus, a gente só queria buscar o Senhor, a gente só queria chorar, a gente só queria usar os dons do Espírito Santo, era a única coisa que a gente queria. Os mais velhos da igreja não levavam a gente a sério, sabe, esses meninos aí que fazem o clubinho, sabe, mas quisera eu que essa geração e que essa juventude que nós estamos vendo hoje pudessem conhecer e experimentar Deus como nós experimentamos naquela época no clubinho. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, uma mensagem de reflexão em relação ao tempo da nossa segunda metade da vida, porque a maioria aqui está na segunda metade da vida, e o que nós estamos fazendo para remir o nosso tempo e fazer cada dia valer a pena na nossa vida. Fica essa mensagem com muito carinho e alegria do meu coração de ver tanta gente querida e que marcou e ainda vai marcar por muito tempo a minha vida, a vida da minha esposa. Deus abençoe vocês. Amém.